Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press, Raridades Inusuais, que hoje é especial, né? Estamos aí no mês de campanha da nossa nova graphic novel, Opium, e começamos com, digamos assim, essa etapa, né, dos podcasts refletindo justamente o projeto. Então a gente falou sobre Thomas de Quincey com Sonhos de um Comedor de Ópio, né, no primeiro episódio dessa série de paraísos artificiais e gráficos, gráficos. E hoje vamos falar um pouco dos paraísos gráficos, de um tema que tem muito a ver com a, a própria graphic novel, né, a proposta da graphic novel. Vou falar um pouco mais dela. E como essa proposta, qual é a, digamos assim, a base dessa proposta, que é uma base muito interessante e muito rica, né? É... Antes de mais nada, então, vamos apresentar as obras que a gente vai comentar hoje. A primeira delas é essa aqui, não é? São as gravuras de Goya, né? Goya, gravados e litografia. Aqui atrás temos provavelmente a gravura mais célebre do Goya. Essa edição foi adquirida na Livraria Cultura. Eu não sei se foi presente da minha esposa, alguma coisa assim. É uma edição bem rara. Isso aqui deve pesar bem uns 2 quilos, 1,5 kg, 1 kg e alguma coisa. É bem pesado. É de um editorial Electa, mas na verdade, aqui temos mais uma gravura. Eu vou mostrar algumas das gravuras aqui. Na verdade foi da Random House Mondadori, em Barcelona, né, a filial. E provavelmente autorizou essa editorial Electa, ou é um selo, né, da Mondadori Random House, para essa edição, que é espetacular. Além de ter todas as gravuras do Goya, né, ela ainda traz algumas que não vieram no Brasil. Eu fui na exposição Goya que eu houve no MASP, né, teve uma exposição no MASP dos das principais gravuras do Museu do Prado, foram trazidas para o Brasil, aquelas matrizes A, né, as matrizes mais, ah, digamos assim, mais refinadas, né, tiradas das chapas, né, de calcografia, né, que foram feitas ali pelo Goya. É interessante porque aqui já tem um dado interessante, porque por conta da natureza de reprodutibilidade técnica, as gravuras elas são fáceis de reproduzir. Eu tenho uma gravura do Goya em algum lugar aqui da casa que é um dos esboços, né? Quer dizer, não é dessas gravuras aqui, é um esboço não assinado, mas é dele. Talvez possa ser de alguém que estudava a obra dele na época e ficou no museu. Mas de qualquer forma, é de alguém relacionado a ele, eu tenho. Porque é fácil de reproduzir, né? Basta você ter lá a prensa, colocar a chapa em cima do papel, entintar o papel primeiro, colocar a chapa, né? O papel vai absorver a tinta com pressão, né, como se fosse um carimbo, e pronto. Está pronta a gravura. Então, quantas vezes a matriz puder ser usada antes dela quebrar, pode acontecer, né? Provavelmente essas matrizes devem ficar num cofre no Museu do Prado, né? E essa edição é muito boa, porque eu tive algumas edições do Goya antes. Evidentemente, a Rafus já fez até uma homenagem ao Goya. Então, o Goya é o nosso autor mais importante, assim, é o autor de referência, o autor que mais me influenciou, né? Mas eu tive algumas edições brasileiras e elas me pareciam muito claras, né? Provavelmente, como eu disse, tem esse material que era quase um livro, Caprichos era um livro mesmo, né? Uma espécie de um passepartout ali com todas as gravuras juntas e você ia acompanhando como se fossem páginas de um livro, né? Era mais ou menos feito para ser assim, na verdade. E essa edição que eu tinha brasileira, de uma editora até anarquista, acho Imaginário, agora não me lembro, eu achava as gravuras muito claras. E de fato, quando você vê essas gravuras aqui, né? Vou pegar um exemplo aqui dentro. Essa aqui, por exemplo. Tem uma gravura que tem bastante preto. Quando você vê essa gravura aqui,
embora tenha um preto, né, assim, quase que tem um preto opaco bem no meio da gravura, ainda existe várias nuances de cinza, algumas bem sutis aqui no canto, e você consegue identificar por conta do choque das nuances a- os personagens centrais da trama, né? Eles não ficam lavados, né? Acho que esse é o termo, essa edição do imaginário. Não sei se era alguma reprodução digital, mas era lavado demais, né? Essa edição aqui não, como vocês veem, é uma qualidade de tinta, né? Uma quantidade de tinta absurda para fazer e muito parecido com as que tiveram aqui em São Paulo, que eu me lembro. Só que aqui tem algumas que não vieram para São Paulo, que tem só lá no Museu do Prado, não deve sair nunca, que são alguns estudos do Goya, né? Ele tem vários estudos, né? Assim, deixa eu ver se eu acho algum. Não é? Tem a tauromaquia inteira, né? Mas, então é um material que não veio para o Brasil e tem aqui. Mas por que exatamente eu peguei este livro do Goya para falar nos paraísos gráficos? Além de, claro, ser uma maravilha das maravilhas. É porque o Goya, ele foi um artista muito revolucionário, né? Talvez um dos primeiros a perceber bem, até a clarividência de perceber a dimensão revolucionária do Goya foi o próprio Baudelaire. E uma das coisas que o Baudelaire percebeu é como que a técnica que o Goya usava, que aliás é muito bem descrita, que tem uma introdução, deve ter umas 80 páginas, que é excelente, assim, é uma monografia, né? Um prefácio, que é praticamente uma monografia, né, sobre o autor. E ele fala dessas técnicas, né? Que ele utilizava uma mistura dessa água forte, que é o ácido, né? Que morde ali a placa, né? Chapa de metal, com um buril e outras técnicas mais tradicionais que vêm desde o Renascimento. Ah, mas uma das coisas que o Goya percebeu bem é que essa técnica com ácido, que cria essas texturas e essa variação de claro e escuro brutal, que tem essas imagens, igual essa que eu mostrei agora, mas quase todas têm, né? Uma variação brutal de claro e escuro aqui, por exemplo. Se amanece nos vamos, esse aqui é dos caprichos, né? Vocês podem ver que à noite o solo tem uma variação bruta de quase branco para um preto opaco, né? Sem dimensionalidade, opaco mesmo. E o que o nosso amigo Baudelaire viu é que essa técnica, né, do Goya, ela era muito adequada para dialogar com a realidade cotidiana, digamos assim, da própria modernidade, dessa, não é, dessas cidades sujas, cheias de miséria e de antros ali, mesmo em lugares mais ou menos considerados ricos ou sanitizados, né? Igual São Paulo tinha um bairro que chamava Heliópolis, né? E outro chamava Higienópolis. Higienópolis, no caso, era Campos Elíseos, né? Heliópolis é uma favela, Campos Elíseos, né? E Higienópolis, né? Quer dizer, a cidade higienizada. É... Mesmo nesses lugares tinha esses antros e essas variações da própria nuance da vida cotidiana. E o Goya, de fato, o plano dele, de certa forma, com as suas grandes séries de estampas, que são séries, né? O Goya ele inaugura uma espécie de percepção narrativa e de linguagem mesmo, da própria objeto artístico que ele está criando, que ele enfeixa em grandes, digamos assim, em grandes, não exatamente sequências, mas em grandes galáxias de elementos temáticos mais ou menos comuns. Então temos os caprichos, os disparates, a tauromaquia, que o nome de estudo, né, na verdade é ali uma representação das corridas de touros e da vida dos toureiros e das outras pessoas, né, que viviam em torno ali desse espetáculo sangrento, que na época do Goya era mais frequente que hoje, obviamente, e os desastres de guerra, né? E ele depois ele ia, de certa forma, migrar digamos assim,
organização temática, né, para as pinturas a óleo, que é o que ele faz na casa dele, na Quinta del Sordo, né, com a série negra, né, as pinturas da série negra, que são as pinturas mais célebres dele, que tem uma história muito particular que eu não vou contar agora, evidentemente, porque é uma história única também, bem goiesca, de como são pinturas feitas numa parede que foram mudadas para um museu e se perdeu parte da pintura, enfim, não vou contar agora, que é uma história que vale a pena. Tem algumas obras sobre, vou trazer alguma e comentar. Então, o Goya, então, ele organizava o universo dele nessas questões temáticas, né? Então, os caprichos, ele trabalha muito com o preconceito cotidiano, a gente pode dizer assim, né? E isso é muito representado em figuras inquisitoriais e figuras assim relacionadas tanto à religião quanto à bruxaria, né? Aqui é uma das primeiras gravuras dela, essa aqui não estava em São Paulo. Fuga do Egito, né? Fuga para o Egito, né? Ah, então, por exemplo, nos caprichos, a gente tem muitas essas imagens assim, de pessoas assustando as outras, ou dessas velhas com um jeitão de mexeriqueira, de implicante, é, meio que cercando, né, corpos mais jovens. Existe muito essa ideia, então, da do cinismo da sociedade e da busca de você ah, compensar esse cinismo com uma série de ficções absurdas, ou fantasmagorias bizarras, ou religião, né? Então, as obras, ela tem muitos monges, né? Essa é a primeira imagem de monge aqui. E é incrível, porque assim, e isso também é comentado aqui na introdução, porque o Goya, então, ele queria meio que retratar, existia uma vantagem na gravura que fez com que o Goya se dedicasse bastante a ela, né? Ele também fez muito pintura a óleo, mas a gravura tinha um detalhe interessante que era a velocidade tanto de reprodução, como eu mencionei, basta pôr o papel, um peso em cima, né? Então, eu uso uma prensa, né? Mas é um peso em cima da chapa metálica, em geral é feita de estanho, né? Essas coisas, e pronto, o papel, né, em tinta, chapa, né, passa tinta nela, ou várias tintas, e a prensa vai fazer o resto do trabalho e você pode fazer essa execução manual 10, 20 vezes num dia, tranquilamente, que não cansa, porque é uma prensa, né? É uma manivela, uma série de mecanismos para ela pressionar o papel. Então, a velocidade ajudava muito nessa captação de momentos cotidianos comezinhos, mas muito significativos de um ponto de vista simbólico. E aí que está, nessa galáxia temática que o Goya ia captando, especialmente nos caprichos, eu acho, né, o grande exemplo, ele ia compondo um elenco, uma dramatis personae único. Então, por exemplo, você saca os monges, vão aparecer vários, eles vão ficando mais grotescos, né? Conforme vai avançando aqui, porque elas são numeradas, né? Como vocês podem ver. Conforme as gravuras a gente vai indo mais para frente, esses monges vão se confundindo com gnomos, com monstros, né? E tem as personificações monstruosas do própria superstição e loucura, né? As bruxas, esses monstros aqui, que também vão, né, adquirindo características mais bizarras, mais brutais. Existe também representações da própria Inquisição, né? Então é interessante que ele vai construir uma linguagem mesmo, né? Essa variação de tons, de claro e escuro, daquilo que ocupa o primeiro plano, daquilo que ocupa, como aqui no Aquelos Polvos, né? Essa é uma clássica composição dele. A pessoa que está com o San Benito, que é essa roupa aqui, parece um saco, né? Era uma roupa, uma parte da punição do apóstata ou do herege. Esse chapéu aqui também era com demônios pintados, né? E então, veja, existe aqui
todo um drama construído só com a variação de claro e escuro, utilizando exatamente o recurso do ácido que morde o metal, né? Porque no primeiríssimo plano temos o herege, ou uma herege, não dá para identificar, pode ser uma mulher, em geral eram mulheres. E no segundo plano, quase confundindo com esse preto também opaco, né, que a figura humana do herege faz mais ou menos uma transição, temos essas figuras aqui religiosas, eclesiásticos condenando a morte ou a tortura essa pessoa aqui. Então, assim, o Goya, ele construía pequenas narrativas como se fossem tiras. Exatamente essa essência do cotidiano que se menciona tanto e que parece algo meio, sei lá, né? Pô, esse pintor é famoso, né? Esse cotidiano de pintores, de artistas intelectuais. Não, é o cotidiano mesmo, o cotidiano de pessoas condenadas pela Inquisição, que ele capta com uma tal riqueza de detalhes que, ao mesmo tempo que ele constrói uma história aqui, você tem uma narrativa. E isso vai acontecer em vários, né? Em vários. Às vezes a narrativa é enigmática e às vezes ela é bem clara. Aqui temos mais um monge, mais um eclesiástico, né? Aqui. Novamente aqui vocês podem ver a, a luta de tons, né? Entre quase branco e o quase preto cria um efeito dramático. É interessante isso porque é bom até que isso fique bem claro, que o Goya ele criava efeitos dramáticos sem ideias de transição na base da elipse ou do dinamismo, né, da reprodução de movimentos dinâmicos, que era algo que só com a fotografia ficou mais claro, né, com os grandes fotógrafos ali do início do século que tinham aquelas máquinas que captavam o cavalo, né, que tinha um momento que as quatro patas estavam para o alto e tal. O Goya não tinha nada desses recursos, então ele fazia esses processos dinâmicos dentro da imagem através do claro escuro, do contraste, né? Aqui incrível esse contraste aqui, né? Uma mulher na prisão, uma prostituta, uma herege, e ela é quase branca, né? As tonalidades dela, e a prisão é um buraco negro e escuro, porque foi sensível. Essa é uma condenação da Inquisição também, que era a pessoa que se compadecia do réu que ia ser justiciado pela Santa Inquisição, queimado vivo, garroteado ou torturado. Se a pessoa se compadecia e um familiar inquisitorial, que seria uma pessoa que fazia denúncias anônimas, percebia, essa era a punição. Então, eu poderia ficar horas e horas falando isso aqui, porque é simplesmente... Essa aqui é uma das minhas gravuras prediletas, né? Ela é bem clara e bem evidente. Mas eu nem vou me alongar muito no Goya, porque como eu falei, eu vou ficar talvez 2 horas falando. O Goya é um artista sensacional e ele antecipa uma tendência contemporânea que é o quadrinho silencioso. É exatamente isso que eu ia falar. O Goya foi o primeiro, digamos assim, no Ocidente, assim como esqueci o nome dele. Enfim, um dos grandes também artistas, né, japoneses que criou a ideia de mangá, aliás, uma ideia mais ou menos moderna de mangá. Ele, no Oriente, tem essa mesma função, que é abrir o caminho para a construção de narrativas gráficas que são tematicamente unidas por esse conceito de galáxia, né? De tal forma que você pode ter essas imagens sem qualquer tipo de diálogo. E é a base do quadrinho sem diálogo, quadrinho mudo, como o do Chabuté, que é lançado pela Pipoca Nanquim, de alguns artistas brasileiros, e tanto do Extinção quanto do Ópium. São quadrinhos silenciosos, no qual os artistas, né, tanto o Laoviat quanto a Luciana Lupe Vasconcelos, desenvolvem uma linguagem, né, que permita ao leitor identificar o que ele tá acontecendo ali. É como se ele estivesse lendo hieróglifos, mas hieróglifos que se tornam claros por conta de
digamos assim, de um repertório simbólico amplo da humanidade e que inclui outras possibilidades, né? Quer dizer, outras formas de dinamismo que o Goya, como eu falei, não tinha acesso, mas que nós temos. O quadrinho mudo, se a gente for pensar, ele está muito relacionado com o cinema mudo, né? Aqui eu trouxe um Metrópolis, né? O Metrópolis, para mim, é o exemplo mais acabado da pura arte cinética e gráfica do cinema mudo, né? Ah, a história é um pouco confusa, mas o peso visual é tamanho que você supera as contradições da história absurda por conta dessa visualidade tremenda, não é? Tem um determinado momento no Metrópolis, né, essa edição da Eureka Masters of Cinema, que já tinha a restauração do Fritz Murnau Stiftung com alguns minutos extras da cópia argentina, que foi encontrada aí 10 anos atrás, né, isso. Que tem quase a duração original, que era 300 minutos, era 200 e tantos minutos, né? Esse aqui tem acho que 230, uma coisa assim. Bom, tem uma sequência aqui que eu acho que resume, né, o poderio, né, que simbólico e de linguagem do Metrópolis e do cinema mudo, que é quando eles utilizam uma sirene feita de luz. É exatamente isso. É uma sirene que acho que marca os ritmos e tempos de trabalho, que é algo bastante importante no Metrópolis, e ela é feita de luzes que saem assim de um edifício central. E quando você vê essa imagem, é a pura sinestesia, como se você ouvisse o som vendo a imagem, né? É algo sensacional. E, evidentemente, o cinema, para desenvolver uma linguagem própria, que não fosse teatro, que não fosse narrativa literária, o cinema mudo foi o seu grande laboratório. Foi no cinema mudo que toda a linguagem cinematográfica surgiu de fato, né? Raccord, todos esses conceitos apareceram no cinema mudo. E se desenvolveram por conta das deficiências da falta, né, de som e tal. O quadrinho mudo, ele é, né, herdeiro tanto do cinema quanto do próprio, né, como eu falei, dessa tradição do grafismo narrativo na forma especialmente de gravuras. Depois nós teríamos no início do século XX, durante todo o século XX, do século XIX, essas gravuras narrativas vão ter um peso gigantesco, né? Tem uma revista, né, ali, Imagier, que é da Alfred Jarre, um dos editores, e o Rémy de Gourmont, que era justamente a recuperação desse material que vem desde a Idade Média, né? Essas gravuras narrativas e tal, tanto numa tradição popular quanto numa tradição mais sofisticada. Mas já no século XX a gente vai ter o Franz Mazerel, que é um artista belga que vai, na tradição do Goya, ele vai construir narrativas mesmo, assim, né? Já com vários elementos de leitura, né? De uma gravura para outra, você vai acompanhando o desenrolar de uma história mais ou menos fechada. E ele tem várias, né, obras assim, ele é digamos assim, depois do Goya, ele é o grande desenvolvedor dessa linguagem, que vai chegar, como eu falei, né, nos grandes quadrinistas atuais que utilizam, até o Dave McKean utilizou, numa história que não tem nem título, né, um olho assim, depois inventaram um outro título, e numa tradição paralela chegou inclusive aos ilustradores, né? E aqui a gente tem um exemplo de um outro grande ilustrador do século XX, caiu aqui, que é o Luigi Serafini, né? Esse é o Codex Serafinianus, que é um dos meus livros mais, digamos, uns de tesouros, né? Junto com, aliás, com o Goya, uns de tesouros da minha coleção. E aqui a gente vê uma história em quadrinhos, praticamente, né? Com o uso da elipse também, né? Então, como eu falei, o desenvolvimento, né, do potencial de linguagem dos quadrinhos também influenciou, né, os ilustradores, né? Mas a origem está aqui, né? Narrativas gráficas, pequenas histórias do cotidiano que criam personagens como o monge, a bruxa, a
a bruxa imaginária, o condenado da Inquisição, sempre com o olho baixo, né, por conta da condenação. Isso tudo está aqui. Né? Goya criou todo um universo que codifica um momento histórico crucial, que é justamente o fim desse horror, desse atraso que era a Inquisição. O fim, Goya testemunhou. E ele registrou em imagens. Ele registraria mais, né? Ele registraria como a razão produz monstros, né? Como a gravura diz, na forma da guerra quando os franceses invadem a Espanha, enfim, né? E elementos ainda mais simbólicos, ainda mais complexos, arranjos, né, mais complexos, menos cotidianos no Disparates. Mas, por enquanto, é isso. Então, espero que vocês tenham gostado desses paraísos gráficos que eu trouxe aqui e apoiem a nossa campanha Opium, né, no qual a Luciana Lupi, que é uma artista magnífica, né, segue essas grandes tradições gráficas que eu comentei aqui. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.